Programa Inacreditável. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Inacreditável aqui na sua rádio Vibe Mundial FM. Muito boa noite, Marcelo Santos. Boa noite, Paulinho, os ouvintes queridos. Eu tomei os fortificantes e consegui vir. Tamo aí, né? Hoje tem convidado top, hein? Exatamente, Marcelo Santos, que tá aí de máscara 95, eu também. Passamos aqui álcool em gel no estúdio, estamos seguindo inclusive um distanciamento até maior hoje, seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Bom, nosso convidado é Roberto Freire, presidente nacional do Cidadania, ex-ministro da Cultura do governo Temer, há 44 anos ocupando cargos no parlamento, tendo participado inclusive da Assembleia Nacional Constituinte. Em 1989, o Freire foi candidato a presidente pelo extinto PCB, nas primeiras eleições diretas após décadas de ditadura no Brasil. Olha, um currículo realmente de peso. Muito boa noite, doutor Freire. Boa noite, Paulo. Como vai? Tudo bem, olha aí. O peso é peso da idade, né? Então, é muito tempo na política, mas de qualquer forma é bom porque a gente hoje continua, apesar de todo esse tempo, andando de cabeça erguida. E um grande abraço a todos vocês aí. Obrigado pelo convite, hein? Eu que agradeço pelo senhor ter atendido. Doutor Freire, eu tenho uma dúvida aqui, que eu já perguntei para um monte de gente, e o senhor é a favor de uma frente ampla contra o bolsonarismo, o que incluiria, inclusive, apoiar um candidato com mais chances de derrubar esse sistema, seja ele qual for? Eu sei que o Lula já deu opinião que é contra. E o senhor? Eu sei que o senhor também, no passado, na ditadura, o senhor lutou por uma frente semelhante. Olha, e lá na ditadura era uma frente que não tinha nenhuma perspectiva de se imaginar eleição. Era para derrotar um regime militar, ditatorial, e todos aqueles que fossem contra a ditadura tinham que ser recebidos com tapete vermelho e de braços abertos. E nós fomos uma das forças políticas que lutou permanentemente contra isso. Contra a ditadura, temos que juntar, inclusive no campo da esquerda, nós fomos contrários a toda e qualquer aventura ou outro caminho de combate ao regime militar. Era luta democrática, nada fora daí. E fomos vitoriosos ao final, até porque quem derrotou a ditadura foi a mobilização do povo brasileiro, pela anistia, depois avançamos pela direta, empolgamos o Brasil e o colégio eleitoral foi uma consequência de toda essa mobilização e lá derrotamos definitivamente o regime militar e voltamos à democracia. Agora é diferente, porque agora estamos numa democracia. É uma frente que você luta contra esse governo, que é um governo obscurantista, é um governo da pandemia negacionista, contra a ciência, contra as recomendações, é um dos grandes responsáveis por estarmos vivendo uma tragédia maior do que a pandemia poderia ocasionar, exatamente por todo esse caos que foi criado por faltar uma liderança, um presidente da República, que outros países tiveram. Nos Estados Unidos não, ele fez um mimetismo, copiou Trump, mas o resto do mundo teve presidentes, primeiros ministros, que buscaram unir o povo, congregar as autoridades, saber que não era uma gripezinha, era algo que era terrível, que matava e que, portanto, tinha que ter um combate eficaz. Aqui no Brasil, não. Aqui nós estamos vendo aí riscos de não sairmos da pandemia. Por quê? Porque parece que ela não existe, não é? Então, essa frente é frente para combater esse governo, mas não é, e aí é importante salientar, não é para sermos alternativa em 2022. Aí temos muito caminho a andar e, por exemplo, aí nós temos que ter clareza de que o Brasil não pode continuar imaginando uma alternativa, ou lulismo ou bolsonarismo.
Isso é um pacto com o retrocesso, isso é um desastre para o país. Marcelo Santos. Em primeiro lugar, uma honra, viu? O homem aí famoso da história brasileira, né? Então, para mim, muito obrigado aí. Agora, Obrigado a você. deixa eu entender uma coisa. O senhor está falando da frente para derrubar o governo, mas as eleições depois. Então, como que seria derrubar? Se justamente tem eleição daqui a uns anos, o que muda? Como é que dá para derrubar um governo? Como o senhor falou, não quer derrubar o regime, quer derrubar o governo. Como não entendi? Não. Olha, o problema é o seguinte, agora está numa democracia. A luta que nós estávamos contra o regime militar era, evidentemente, brigar por eleições diretas que não existiam, e aí nos articulamos e criamos uma grande frente, que foi até uma cisão, uma dissidência que ocorreu no sucessor da Arena e que veio, inclusive Sarney foi vice-presidente de Tancredo no colégio eleitoral, porque houve essa dissidência e criaram o PFL. E foi isso que nos ajudou a derrotar no colégio eleitoral o candidato dos militares, que na linha tinha indicado um civil, Paulo Maluf. Né? Mas já talvez antecipando a derrota que iriam sofrer. Mas agora, o que nós estávamos falando de uma frente ampla, era porque houve um movimento e ainda não deixou de existir como expectativa de um impeachment de Bolsonaro, porque crimes de responsabilidade ele já cometeu a granel. Muito mais até do que se juntar Collor e Dilma, que cometeram crimes e por isso foram impeachados, sofreram o impeachment e foram cassados. Então a ideia é essa luta, que se isso vier com apoio popular, nós precisamos ter uma grande frente para poder votar e aprovar o impeachment de Bolsonaro. Agora, se isso não acontecer, nós vamos ter que nos preparar aí sim, para saber quem é que pode ser uma boa alternativa, tanto a Bolsonaro, contra, evidentemente, uma volta do lulismo, que é tão desastroso, talvez um pouco menos, claro, até porque não tem a barbárie e o obscurantismo lhe municiando. Eles, de qualquer forma, têm setores dentro do PT, claramente humanistas, e alguns democráticos que, evidentemente, não se misturam ao que significa Bolsonaro. Mas como movimento, é tão antidemocrático quanto Bolsonaro. Muda apenas o sinal ideológico, mas topam as ditaduras, como de Venezuela, Nicarágua, Cuba, do mesmo jeito que Bolsonaro fica elogiando a ditadura de Pinochet, a Argentina e os militares de 64 aqui no Brasil. Mudam apenas do sinal, mas, infelizmente, apoiam os regimes ditatoriais. Não são democratas. Então, agora populista ambos. Agora eu entendi, quer dizer, justamente, porque o único jeito que me ocorreu se fosse antes da eleição seria o impeachment, né? Isso claro, que você estava. Não entendi. Esse que é o objetivo da frente, então. Seria esse. Então. Na outra a gente vai ter que discutir. Nós estamos no Cidadania tentando construir o que nós chamamos de polo democrático, juntando forças do centro-esquerda, como nós, e da centro-direita, como um DEM, que são liberais e que apoiam a democracia e que estão aí, não fazendo a oposição tão dura quanto nós e outros setores a Bolsonaro, mas que são defensores da democracia e, quem sabe, num processo de impeachment, se juntarão a nós para, mais uma vez, no Brasil, o presidencialismo que nós temos, mais uma vez, se usar esse instrumento constitucional e democrático, que é o impeachment, que até para que se tenha uma noção, está no ordenamento jurídico brasileiro desde a primeira Constituição da República Brasileira. Ou seja, é um instrumento que faz parte do nosso ordenamento jurídico, não de agora. É algo que está lá previsto há mais de um século. Qual que é a opinião do senhor sobre o comportamento dos militares no governo Bolsonaro? Tanto os militares que fazem parte do governo, quanto os que estão assistindo, aparentemente, sem enxergar nada. Olha, e é bom que continue não enxergando, até porque os militares não têm que estar enxergando se a política está boa ou ruim, porque eles estão armados. Infelizmente, a história da América Latina, do Brasil também,
de intervenção militar para rasgar a Constituição. Mas o senhor não acha, desculpa, só interromper um pouco, o senhor não acha Não, que tá bem. eles estão sendo usados pelo Bolsonaro e eles não estão se opondo a isso? Eles estão, inclusive, com a possibilidade de que alguém possa supor, e muita gente já supôs, na verdade, que o Bolsonaro possa estar preparando um golpe com a ajuda deles? Olha, vamos ver, por exemplo, que Bolsonaro não é uma infelicidade apenas porque é obscurantista, negacionista, e estamos vivendo numa tragédia sanitária e ele sendo um dos responsáveis por agravar ainda mais essa pandemia. Mas ele trouxe também, depois de mais de 30 anos da nova república, que você não sabia nem quem era comandante do Exército, a gente criou no Brasil o Ministério da Defesa Civil, tivemos isso, ou seja, as Forças Armadas depois de 85, com o fim da ditadura militar, eles foram para os quartéis e foram cumprir suas obrigações constitucionais, e que é isso que é importante, que eles sejam profissionais. É o problema da soberania brasileira, das nossas fronteiras, e de cuidar da paz, para que o Brasil não sofra com uma guerra. Então, mas o que é que Bolsonaro conseguiu fazer? Trouxe de volta, porque hoje a gente já sabe quem é comandante, quem é militar que está falando isso, está falando aquilo, ou seja, voltaram para a política. E isso nunca é bom. Qualquer força armada não pode cuidar da política, isso em qualquer país democrático do mundo. Mas aqui no Brasil, infelizmente, Bolsonaro, com sua eleição, trouxe de volta os militares. E está num governo que tem tanto militar da ativa que nem na ditadura você conseguia juntá-los nos ministérios e nos cargos de importância na República. Então, esse é um dado gravíssimo, né? E por isso mesmo, estamos vivendo aí toda uma hipótese de que pode ter uma escalada golpista e que será diferente. Não acredito tanque nas ruas, mas precisamos estar prevenidos. Por quê? Porque Bolsonaro não tem nenhum compromisso de respeito à Constituição e nem à democracia. Isso é a vida dele, a história toda. E eu não estou falando isso sem conhecer. Os 26 anos dele deputado, eu também estava lá. E era do baixíssimo clero e nunca ninguém soube, a não ser estultices, o que Bolsonaro pensava. O que ele pensava era que a ditadura matou pouca gente, tinha que matar 30 mil. O primeiro que ele podia fuzilar era Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, o pensamento dele era esse. E outro, era pensamento das rachadinhas, do baixo clero de se utilizar de formas para burlar a lei, como, por exemplo, receber ajuda de custa tendo um imóvel para morar aqui em Brasília. Então, tudo isso é uma série de malfeitorias, algumas pequenas, outras maiores, de alguém que não tinha e surpreendeu com chance de ganhar a eleição e ganhou a eleição democraticamente. Temos que saber e reconhecer, mesmo com o uso, manipulação de redes, mas isso é uma realidade que está no mundo e que ele soube utilizou em alguns momentos fake news, quem sabe. Tudo isso está em discussão, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Mas ele foi eleito legitimamente na democracia e temos que respeitar. E por isso mesmo, estamos preocupados. Por quê? Porque esse respeito é nosso, mas da parte dele a gente não sabe até onde vai. O senhor falou agora há pouco, e é bem importante isso, que o senhor conviveu esse período todo com o Bolsonaro no parlamento, certamente não com proximidade, assim como outros parlamentares também conviveram. Todo mundo sabe que o Bolsonaro é esse sujeito mesmo, adepto a falar um monte de bobagem sobre ditadura, a exaltar torturador, esse tipo de coisa. Ninguém sabia que o Bolsonaro praticava rachadinha no parlamento, ninguém sabia que o Bolsonaro recebia dinheiro da JBS. Como que isso passou despercebido da população? Certamente, dificilmente deve ter passado despercebido dos parlamentares.
E por que ninguém Também. nunca falou? Olha, porque isso se comentava. Por exemplo, eu convivi, inclusive, durante um certo tempo, no início do governo de Lula, nós tínhamos até um ministro, participávamos do governo. Naquela época, o Cidadania era PPS. Sim. Né? Era o partido que tinha sucedido o PCB, desde 92, janeiro de 92. Pois bem, ali se comentava que tinha uma mala de dinheiro, não tinha ainda surgido o mensalão, mas se falava que era alguns parlamentares que tinham recebido e que recebiam. Havia comentários. E o Bolsonaro incluído? Hã? Bolsonaro incluído? Não. Não era ninguém especificamente, até porque não se tinha prova. Tá. A não ser aqueles que participavam, mas esses não iriam dizer. Tanto é verdade que o primeiro que surgiu quando se falou de mensalão foi um bispo Rodrigues, que até a igreja botou ele para fora logo de imediato para querer tentar abafar o escândalo, porque ninguém sabia. Não era uma coisa. A partir da descoberta, e aí o início daquele processo no Supremo Tribunal Federal, que o Joaquim Barbosa foi inclusive o relator, ali você começou a descobrir toda esse envolvimento que o governo Lula teve para garantir as suas maiorias. Ele usava parlamentares que iam para partidos que apoiavam o governo, que saíam da oposição, todo um processo de cooptação e de cooptação com recursos, pagando mesadas, propinas e envolvidos em outras coisas. E deu continuidade depois que terminou o processo do mensalão para o Petrolão. Mudaram apenas a forma de continuar cooptando e corrompendo parlamentares. E aí era corrompendo para processos eleitorais, para enriquecimento próprio, e isso envolvendo tudo. E são os escândalos que culminaram com o processo de até prisão do ex-presidente. Lava Jato, todo o período de combate à corrupção, de forma até muito espetacular, é verdade, alguns momentos de criminalização da política, como se todos os políticos fossem tudo corruptos, e isso gerou na sociedade um processo de indignação. Isso houve e por outros motivos, e esses mais objetivos, também um descaso completo da atividade política pública por mudanças até no modo de se relacionar. Aí entra a nova sociedade digital, desmanchando tudo que era muito forte, fixo, aí existente, como se fosse uma carta qualquer jogada ao vento. Então, essa realidade você percebia, mas muito superficialmente, não se tinha. Quando vem, aí você começa. Agora, a questão da rachadinha, infelizmente, isso era comentários até um pouco generalizados que alguns parlamentares faziam. O que é que não acontecia? É que ninguém denunciava porque esses que participavam dos gabinetes onde tinha rachadinha, a rachadinha dava para ele a sua sobrevivência. E ele, mesmo sofrendo essa tirada que tinha ao arrepio da lei, confrontando a lei, praticando a corrupção, mas ele não dizia, não denunciava porque já tinha o seu ganho. Então isso é uma coisa que se falava muito, mas não especificamente quem. Não era, não se sabia. Isso veio se saber no momento em que, quando o candidato, aí surgiu denúncias e começou a investigação, e surgiu essa investigação no Rio, que mostrou que o clã não era um problema de um parlamentar ou outro, era do clã. Isso estava envolvendo porque aí começava a ter aquele que trabalhava aqui no gabinete do deputado federal, mas que contribuía para o holding formado no gabinete do atual senador, deputado estadual na época, Flávio Bolsonaro. Então estourou nas vésperas da eleição. Todo esse escândalo de que ele participava
desse tipo de crime, né? Porque não tem outro termo. O termo é engraçadinho, rachadinha, mas é criminoso. Exatamente. O senhor pessoalmente nunca presenciou nenhuma rachadinha? Não, assim não vi, não. Realmente, mas eu também, olha, eu sou formado em Direito, e uma das coisas que eu sempre disse, eu não daria nunca para ser um promotor. Eu não sou muito, eu nunca participei, por exemplo, quase de CPIs, porque aquilo quem tem uma certa vocação para o Ministério Público, para acusar, isso é uma expertise importante em qualquer sociedade democrática. Mas eu sou inabilitado para isso. Me formei em Direito, mas digo, eu nunca vou ser um promotor de justiça. Eu tenho dificuldade, eu sou sempre aquele que dou a dúvida. Eu não sou formado para isso. Então não me preocupava com a política. Não tinha, por exemplo, você disse que eu não tinha contato com ele. Eu vim descobrir que eu tive contato com ele quando eu estava, inclusive, como líder. E ele deve ter até estranhado um pouco ter que falar com um líder do Partido Comunista, que eu era na época. E aí eu vim descobrir depois que ele foi lá até por problemas lá do FMI, que acompanharam os passos dele, quando ele, militar, foi para lá para discutir a questão do soldo dos militares que estava em discussão na Câmara dos Deputados. E eu era líder. E aí eu vinha saber que tive esse contato com ele, e não me lembrava, claro, até porque ele não era uma figura que você lembrasse muito. Eu estou dizendo a você que era do baixo clero. Ninguém perguntava a ele o que ele pensava. Até alguns achavam que ele não pensava. Na verdade, né, doutor Freire, dizem que ele passava despercebido nas coisas erradas exatamente porque ninguém notava a presença dele lá, né? Dizem talvez aí uma forma bem agressiva, de dizer que ele não participou das grandes concorrências porque das grandes malandragens, roubalheiras, malfeitorias, porque ele não era uma figura de proa nos seus partidos, né? Não era chamado para isso. Isso estava muito mais aqueles líderes importantes que tinham importância política para o governo, no caso, o governo de Lula. E eu via isso, eram alguns que eram bem escolhidos pelo governo, pela sua capacidade de liderar, e o governo fazia isso para manter a sua base. Ao final, isso não adianta muito não, viu? Porque quando chega num processo em que a opinião pública se mobiliza, e o episódio do impeachment de Dilma é muito ilustrativo. Ela também contou com o apoio do chamado Centrão, e tinha alguns membros do Centrão que eram ministros da Dilma e foram exonerados nas vésperas da votação do impeachment para ir votar lá, na Câmara. E, pois bem, foram lá votar e votaram contra a Dilma e tinham saído do Ministério. Ou seja, o Centrão vai, evidentemente, para onde a onda de opinião pública levar. Se depois dessa pandemia você tiver essa oposição que existe a Bolsonaro com capacidade de mobilizar, você vai ter nesse país, evidentemente, alguns setores do Centrão que hoje estão muito articulados com o governo, caminhando para a oposição. Eu já vi isso, não é a primeira vez, com o Collor também isso aconteceu, e eu vou lhe confessar aqui claramente, eu espero que aconteça com o Bolsonaro, que esse cara é um mal para o país. Sem dúvida nenhuma. Doutor Freire, nós vamos para um breve intervalo, aí já continuaremos falando aqui na sequência, viu? Tá bom, um abraço. Editável aqui na sua vibe Mundial FM, e estamos conversando com o Roberto Freire, presidente nacional do Cidadania. Doutor Freire, qual a sua avaliação sobre o discurso do ex-presidente Lula realizado ontem? Olha, eu vou lhe dizer francamente, eu não sou muito admirador do presidente Lula há algum tempo, há muito tempo já até. Li muito superficialmente, tal como li superficialmente também o de Bolsonaro.
o Lula está fazendo um esforço tremendo para ver se o Supremo Tribunal Federal comete essa insensatez de achar que pode agora desorganizar e instalar uma insegurança jurídica no país. Sentenças que foram dadas, confirmadas por tribunais superiores, que foram confirmadas em toda a sua tramitação, até pelo próprio STF. E isso pode começar a não valer nada, desfazer tudo. Uma coisa perigosa, mas que aqueles que acham que Lula é inocente, têm essa estultice de pensar isso, ficam imaginando que isso pode acontecer, sei lá. Mas, de qualquer forma, ele está ativo nisso. E, lamentavelmente, o PT, com isso, não ajuda em nada, porque fica prisioneiro de uma coisa do passado, de alguém que, evidentemente, não tem nenhuma expectativa importante para esse país. Nós não podemos voltar a momentos de roubalheira, de corrupção, de tudo que ficou para trás. Não é o nosso futuro. Para derrotar Bolsonaro, nós precisamos derrotar todo esse passado. Esses dois polos que se retroalimentam, que evidentemente, como eu disse, é um pacto pelo retrocesso. Então, eu não vi, eu sei que foi, pelo menos ele é um pouco mais consistente, deram maior consistência ao seu pronunciamento do que o pronunciamento de Bolsonaro. Barbárie muito mais solta com Bolsonaro. O senador, primeiro, obrigado, o senhor me esclareceu esse negócio da frente, o que é o plano para entender. Aí eu não sei o que rola. Só tem uma coisa que o senhor falou da outra vez, esse negócio de ter na ativa, quer dizer, militar da opinião. Vê se eu estou certo. Parece que os que estão na ativa não dão muita opinião, é mais os que estão aposentados, é isso? Sei lá, que estão licenciados. Porque, vê se eu estou certo, eu tenho os 88 anos, já vi de tudo. Me parece que nessa fase dos últimos anos aí que o senhor citou, as Forças Armadas são uma instituição íntegra, né, honesta, cujo papel é defender o país. É a Constituição, né? Ela acho que não está a fim de entrar em nenhuma coisa, uma aventura aí. O que o senhor acha disso? A impressão que eu tenho é que é o melhor. Será que não é uma coisa que eles, como falou, se associam, mas acho que eles são de correto. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, eu tenho já uma certa vivência. Nós passamos 30 e poucos anos, a nova República, com as Forças Armadas ausentes da política. Infelizmente, como eu disse, esse governo Bolsonaro tenta por todos os meios fazer com que ela se torne presente. Você vê que ele consegue colocar um general da ativa no Ministério da Saúde, mantendo na interinidade em plena pandemia, depois de ter mudado dois. Isso é a demonstração de que ele está enfrentando essa questão da pandemia como se fosse uma coisa de só menos importância, né? Esse interino na saúde, tudo isso. E esses generais da ativa, isso é algo que é uma certa temeridade. Porque quando não é da ativa, você já teve historicamente, que falam até os generais de pijama, quer dizer, você não pode impedir alguém que esteja reformado do Exército, ou da Marinha, ou da Aeronáutica, de se expressar, de expressar suas opiniões políticas. Ele passa a ser um cidadão comum. E, portanto, não tem por que imaginar que não vão falar, não vão se pronunciar, não vão participar de governos. Tudo bem, aquele que já está reformado, você não tem por que imaginar que aquilo pode ser atentatório à democracia, à própria Constituição. Por quê? Porque sua intervenção militar como da ativa é algo preocupante. Claro. Então, essa separação é que a gente tem que ter muita clareza. Então, o Bolsonaro misturou tudo. Bom, mas assim, então, está me tranquilizando. Também, tem o pessoal aposentado, reformado, aí tudo bem, isso é cidadão comum, né? Agora, uma pergunta agora, para entender, o senhor Freire é um nome tão famoso assim, o senhor tem Gilberto Freire, tem Paulo Freire, então me conta um pouco da sua história aí de família, o senhor é parente deles, como é que funciona isso?
não tenho. O senhor é de Pernambuco também, não é? De Pernambuco, é. E o Paulo Freire é que eu acho que não era de Pernambuco, parece que ele era do Rio Grande do Norte. Mas olha, a história do Freire, eu venho diretamente de um Freire português. Meu avô era de Portugal, era português, veio para o Brasil e teve um único filho, que foi meu pai. Então é uma família pequena, Freire vindo diretamente de Portugal. Mas os Freire em Portugal tem uma raiz muito antiga. Não se sabe nem por conta do nome se é cristão novo ou não, quando do período da Inquisição, que tiveram muitos judeus que tiveram que se batizar e adotaram nomes, e parece que um dos Freire é de uma raiz, de um tronco desses. E vieram para o Brasil. E daqui se espalharam. Eu brinco um pouco que quando falo que são parentes, eu digo, olha, isso deve ter tudo veio para Pernambuco e de lá se espalhou pelo Brasil. Talvez tudo tenha uma origem única. Mas como eu disse, eu venho direto lá de Portugal. Então não sou parente nem de Gilberto Freire, nem de Paulo Freire. Algumas vezes as pessoas, olha, desculpe, eu digo, olha, eu não tenho que desculpar, não. São dois ilustres brasileiros que merecem todo o nosso respeito. Um com algumas graves divergências políticas, com outro com muita identidade. Tanta identidade que o Paulo Freire foi padrinho de meu casamento quando estávamos exilados no Chile. Doutor, em algumas entrevistas o senhor tem mostrado uma certa simpatia pela candidatura do Luciano Huck. E até, de alguma maneira, o senhor até ofereceu o seu partido, né, para que ele pudesse participar das eleições. O senhor, um tempo atrás, segundo consta, o senhor não era tão favorável assim. Por que o senhor mudou de ideia com relação ao Luciano Huck? E o que ele tem a oferecer para o país? Olha, eu sempre fui, viu? Nunca tive contra, não. Um pouco dessa história é o seguinte, em 2017, final de 2017, estava evidente no país, não se tinha ainda muita noção da força que Bolsonaro tinha e que estava construindo. Mas se sabia que havia uma tendência a ser uma eleição de ruptura. Não era uma simples renovação, era como se você tem que acabar com tudo que é velha política, e aí surgiu toda essa ideia da nova política. Não tem nada de velho ou nova, tem que ser boa ou ruim política, ou má política. Mas, de qualquer maneira, surgiu essa tese de que era contra os velhos políticos, os tradicionais, e teve um certo movimento que, por exemplo, se falou de Joaquim Barbosa e se saiu buscando o que chamavam de outside, que é o forasteiro, é o cara que vem de fora. Né? Então estava se buscando isso. E aí, em dezembro, eu tive o primeiro contato com o Luciano Huck. Por quê? Porque ele era ligado aos movimentos que começavam a surgir e já tinham organizado-se pelo Brasil afora, de pessoas que queriam participar da política e se reuniam no movimento agora, de estudos, de pensamento. Tinha outros ligados ao Acredito, que era um outro movimento também político, e tinha aqueles movimentos que eram de formação de pessoas que queriam entrar na política, um fato novo. Talvez a rede tenha aberto essa possibilidade das pessoas se ligarem pelas redes e não precisarem, pelos sindicatos, movimento estudantil, as formas tradicionais de surgirem lideranças políticas. Elas começavam a surgir por essas organizações, esses movimentos sociais. E Luciano, muito ligado a isso, inclusive a um grupo que formava esses quadros políticos que queriam, jovens que queriam participar da política, o Renova Brasil. E ele me procurou para discutir essa possibilidade. E o partido se encantou um pouco com essa hipótese, eu dentre eles. E começamos a trabalhar. Só que isso não deu, até porque era muito em cima para que fosse criada essa possibilidade. Ele mesmo tinha uma relação em que ainda não tinha discutido com o seu empregador, no caso a TV Globo. Tudo isso gerava dificuldades. E isso foi adiado, mas nunca se deixou de conversar.
E depois de passada a eleição, aprofundamos mais a conversa. Há uma possibilidade, o ex-governador do Rio Grande do Sul, Antônio Brito, conversando sobre isso, ele também tinha vindo da Globo, porque era jornalista da Globo, para a política. Então, conversando um pouco dessa hipótese do Luciano Huck, ele disse: olha, Roberto, pelo que eu estou vendo, eu acho que ele está atravessando a rua, viu? Ou seja, ele agora está com muito maior condição, nós estamos vendo pela sua participação na política, nas coisas desse país, a sua atuação nessa pandemia, dando uma ideia de que essa hipótese dele vir a ser candidato pode se concretizar. E o Cidadania trabalha com isso. Aí você me diz, por quê? Não é apenas porque ele é celebridade. A celebridade, inclusive a presença que ele tem em setores da população mais vulnerável do país, até porque o seu programa há quase 20 anos trata com isso, ele é uma das pessoas que melhor conhece o que é que significa favela, mucambo, palafita, porque ele já andou por esse Brasil e o programa dele tem essa relação estreita com esses setores mais vulneráveis da população brasileira. Então ele conhece bem isso e ele tem uma boa formação política. E ele é um empresário de sucesso. Ele sabe que o mundo é pós-industrial, está caminhando para a inteligência artificial, é da rede, é da robotização, é de todo um novo mundo que nós estamos vivendo, já vivendo, e que vai se aprofundar. E ele compreende isso. Quando, por exemplo, ele fala do Brasil verde, ele fala da Amazônia, ele fala com a compreensão de que não precisa desmatar, porque a riqueza da Amazônia pode estar, inclusive, com o 5G no que ela tem de verde, no que ela tem de interno, no que ela tem da sua biodiversidade. Ele é uma pessoa antenada com o futuro. E por isso o Cidadania vê nele uma alternativa importante e estamos trabalhando para isso. E como ele, mesmo sem ser candidato, ele já cria problema, porque eu vejo na rede e sofro, e ele sofre também, agressões, seja à direita dos bolsonaristas, seja à esquerda do lulista, já demonstrando medo de uma candidatura que possa vir e ser forte e se transformar no polo democrático que derrote esses dois movimentos, que eu disse, parte do retrocesso. Isso daí é o que está hoje presente e nós estamos olhando com muita simpatia a caminhada que o Luciano Huck está fazendo. Marcelo Santos. Então, como eu sou meio velho, a gente tem que recordar um pouco da história para entender o presente. Então, só para completar, o senhor de Pernambuco, parece que a primeira sinagoga foi em Pernambuco, né? Que o senhor falou, que o senhor tinha Inquisição. Inclusive, hoje a rua, o nome da rua é Rua de Bom Jesus. Já foi a Rua dos Judeus. Eu não peguei isso, eu não sou tão velho assim, né? Bom, mas era a Rua dos Judeus. E sabe que é considerada uma das mais bonitas ruas do mundo? Realmente é muito bonita essa Rua de Bom Jesus. E tem a primeira sinagoga no Novo Mundo. Né? Foi aqui no Recife, na época da invasão holandesa, que eram Países Baixos, e que naquela época vivia em guerra com o reino de Castela, de Portugal, que foi anexado naquele tempo. Eles invadiram aqui a colônia portuguesa e espanhola naquela época, se sediaram lá em Pernambuco. E como eles eram, na Europa, um Estado onde não havia Inquisição, onde havia liberdade religiosa, então eles tinham muitos judeus que fugiam dos países da Inquisição e iam para lá. E vieram para o Brasil. Então você tem em Recife exatamente essa presença dos judeus muito forte, porque havia liberdade lá nos Países Baixos e aqui, na ocupação holandesa da província de Pernambuco. E lá no Recife construíram essa sinagoga, que é hoje um monumento histórico e que está lá para visitação. Inclusive, Pernambuco precisa ter, o governo pernambucano precisa ter até maior preocupação, porque não é uma coisa qualquer, é história.
Eu até nessa coisa de judeu, eu estive em Nova York, fui uma vez para a ONU, e aí fui lá procurar nos museus a história de Nova York, que contava-se no Recife a história de que quando acabou a ocupação, que foram expulsos os holandeses, os judeus foram também e foram para, inclusive, as Antilhas holandesas. Né? E houve um naufrágio e alguns judeus foram salvos por piratas franceses que soltaram ele lá em Nova Amsterdã, que era a atual Nova York. E soltaram lá, foram os primeiros judeus. Aí alguém dizia lá, aquele negócio de Pernambuco, dizia, Pernambuco falando para o mundo, nós somos muito, usamos muito da basófia. Então alguém dizia que os judeus que saíram do Recife fundaram lá Nova York. Eu fui lá pesquisar, isso não é bem verdade. Foram talvez os primeiros judeus que chegaram em Nova York, mas não chegaram a fundar, porque já existia a Nova Amsterdã lá. Essa é a história. O senhor tem um discurso muito duro e muito bem fundamentado contra o Lula e contra o que representa também o Bolsonaro. Mas o que levou o senhor a aceitar a nomeação no Ministério da Cultura do governo Temer, que não me parece lá muito diferente deles? Tanto é que o senhor depois teve que pedir demissão após as denúncias da JBS, ou não foi por isso que o senhor pediu demissão? Olha, explicar bem. Quando aconteceu o impeachment de Collor, vamos um pouco para a história. Eu me lembro disso, Lula e o PT estavam também a favor do impeachment de Collor, não era golpe. Então, essa estultice de dizer que o impeachment de Dilma é golpe, com Collor não foi golpe, estávamos juntos lá. E uma das coisas que discutimos naquela oportunidade, quando o impeachment se concretizou e o governo Samar, é de que o governo que surge do impeachment é de responsabilidade daqueles que votaram a favor do impeachment. Não é um governo que foi escolhido por eleição. Qual é a base de apoio e de sustentação desse governo? É das forças que votaram a favor do impeachment. Não é lógico isso? Não pode votar o impeachment e deixa o cara para lá. O governo que se dane. Não é isso. Você é responsável. E nós tínhamos essa compreensão. Tanto é que Lula não quis participar do governo Itamar e logo depois começou fora Itamar e queria impeachment de Itamar. Porque o PT, quando é impeachment para os outros, ele topa. Quando foi para ele, aí é golpe. Né? Então, veja o que aconteceu. Nós fomos e fizemos parte do governo Itamar. Eu fui líder do governo Itamar na Câmara dos Deputados. Né? Fui líder, inclusive, do governo que mais fez reforma aqui nesse país. Inclusive, a principal delas, que ainda estamos aí vivendo em função disso. O Brasil teve uma moeda, que foi o Plano Real. Surgiu no governo Itamar, quando estávamos lá, o governo pós-impeachment Collor. A mesma coisa com Dilma. Nós participamos do impeachment de Dilma, votamos a favor. O governo que vinha tinha que receber o apoio dessas forças que foram responsáveis pelo impeachment. E nós fomos para lá. Essa é a explicação por que estávamos lá. A saída, aí é uma saída, e isso teve a ver com o nosso partido. O partido, daquele momento, adotou a posição de que queria votar a favor da licença do processo contra Michel Temer. Eu não podia, um partido tendo uma posição dessa, mesmo que eu discordasse, eu não podia continuar no governo. Eu, presidente do partido, tinha que sair. E saí. E saí dizendo, entreguei a carta ao próprio presidente Temer, com toda a responsabilidade. Não saímos para fazer oposição ao Temer. O partido votou pela aceitação da denúncia do procurador, que me parece, inclusive, posteriormente veio a se descobrir totalmente inconsistente, quase uma perseguição, mas não importa. O partido ia votar a favor da aceitação da denúncia e eu não podia continuar ministro do governo, que o meu partido ia votar por denunciá-lo, inclusive abrindo um processo de impeachment, né? Ou até de cassação pelo Supremo. Essa é a explicação e assumir com muita transparência e não tem, eu uso muito
uma tese, e em política não tem porque se arrepender. Você pode até depois discutir o erro, mas com muito cuidado. Por quê? Porque se você ficar fazendo sempre esse negócio, eu errei ali, você errou sempre. Por quê? Porque na hora que você fez, você não sabia o que vinha no futuro, ninguém é adivinhão. Né? Eu digo muito, quando vem aí, que tem uma fotografia de Hulk com Aécio, tem a fotografia com Lula, então, rapaz, quando teve o flex, naquele momento você não sabia de nada que tempos depois veio a se saber. Por favor, para com isso. Se você ficar com essa guerrilha de foto, você vai virar louco. E qual é a celebridade e o homem público que no momento em que você está no auge, não tem fotografias, embora depois você vá até para a cadeia, como foi o caso de Lula e de alguns outros. Então é nesse sentido aí que o que aconteceu conosco no processo lá com o Temer, a participação, e quero dizer, participei do governo e não tenho o que dizer do governo em relação à área onde eu atuei e uma área que eu conhecia. Foi um governo que teve um papel importante também nesse país. Nós, com o impeachment, pegamos o Brasil com uma das mais profundas recessões de sua história. Só vai ser superado por essa que está vindo agora pós-pandemia. Tá? Mas foi algo que aquele governo equilibrou. Voltou a desequilibrar por conta da incompetência do Guedes, do governo Bolsonaro, que não adianta culpar pelos processos econômicos apenas a pandemia, não. Nós, no ano passado, já tivemos um PIBinho que foi fruto de incompetência do que chamavam de Poço Ipiranga, que não tem mais nada a ver com isso, não adianta perguntar nada a ele, porque ele só promete, não entrega nada. Aliás, é um dos maiores charlatões do governo. Doutor Frei, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente está acabando o nosso horário. Rapaz, eu soube, deixa eu perguntar, Paulinho, eu soube que o nosso Marcelo é torcedor inveterado do Santos, Pois é, tá vestido aqui com o uniforme do Peixe, aqui na minha frente. Olha, pra você ver, essa coisa eu gosto muito de futebol, eu não tenho o mesmo tempo de torcida que ele, mas eu espero chegar lá, e eu sou do esporte. Aliás, o esporte que quase contratou Pelé em 1957, mas o diretor do esporte disse que era um cara desconhecido e ele não queria. O senhor sabia dessa? Eu sabia, e esse cara está marcado lá no esporte, não tem jeito. É isso aí, doutor. Ele é marcado como um cara que não teve nenhuma visão de futuro, mas eu duvido que naquela oportunidade, sem ter visto ele jogar, naquela época não tinha aqueles vídeos que você faz, não tinha isso, né? Você tinha ouvido falar, sem você ver direito, ficava complicado. Por isso que tinha aqueles célebres olheiros, né? Exatamente. Doutor, muito obrigado, viu? Marcelo, muito obrigado a você, Evandro. Doutor, foi um prazer, aprendi muito, só uma coisa, Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe, é a maior linha de ataque que o mundo já viu, viu, doutor? Olha, eu torço aí em São Paulo, não, tenho simpatia, torço bem pelo esporte, mas tenho simpatia pela Portuguesa de Desporto. Eu posso dizer também, uma equipe da Portuguesa, que você tem que ficar um pouco tranquilo. Eu falo de Julinho, de Djalma Santos. É verdade. Então pronto, então vamos ter cuidado. E só uma coisa que o senhor passou, aquilo que o senhor falou do Pernambuco, dos holandeses, acho que o segredo é tolerância, não é isso? Eles abriram, não tinha essa coisa, tinha liberdade religiosa, então o segredo nosso é amizade, todo mundo dá a mão ao outro para o bem do país, não é, doutor? Olha, a tolerância ao pluralismo é fundamental na democracia. Você pode discordar e duramente pode discordar, mas você não pode respeitar. Essa coisa que é fundamental se ter. Respeitar aquilo que é a lei, né, o que é a dignidade da pessoa. Agora, você tem que ser, claro, franco e, se necessário, duro nas suas posições. Até para que a gente não tenha moleza e daqui a pouco a gente fique sem ter liberdade. Que é isso um risco que a gente corre com governos que não respeitam a Constituição, nas liberdades nem a democracia. Infelizmente, isso parece não estar muito presente no governo Bolsonaro. E daí a posição que a gente tem que ter é de clara oposição e de defesa daquilo que a gente tem que lutar tanto para conquistar.
Olha, muito obrigado a vocês, foi agradabilíssimo a conversa. Não sei se outra vez nós vamos ter a oportunidade, mas eu estou à disposição. Um grande abraço. Um grande abraço, doutor. Até terça-feira!